Olá investidor, sejam todos muito bem-vindos a mais um Criptoverso, essa série especial do Market Makers, na qual a gente investiga esse fascinante e um pouco esquisito mercado de criptoativos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que à primeira vista ele parece ser o mais simples de cripto, mas eu já descobri aqui que ele é um dos mais diferentes, até bastante complexo e difícil de entender quando você não muda um pouco a sua mentalidade. Bom, hoje está aqui com a gente o Luiz Ramalho, que ele é um financista convertido em criptoentusiasta. Na verdade, ele é mais do que um entusiasta, né? Ele é um economista de formação, trabalhou com investment banking no Goldman Sachs, teve passagem pela Blackstone, mas desde 2018, me corrija se eu estiver errado, ele se dedica exclusivamente ao mercado cripto. Foi fundador e gestor da Polvo, que é uma gestora de criptoativos que hoje faz parte da Giant Steps, e depois fundou a Fingerprints DAO, uma organização que coleciona, negocia e promove arte na blockchain, o famoso NFT. Bom, antes da gente apresentar o Luiz, de deixar o Luiz se apresentar, queria dar boas-vindas ao Walter Rebelo, analista de cripto da Empíricos, que vai me ajudar aqui com as perguntas e também ligar aquela tecla SAP no momento em que eu não estiver entendendo nada e explicar alguns conceitos. Tudo bem, Walter? Obrigado por ter vindo. Pô, Renato, obrigado pelo convite. Luiz, prazer estar aqui e engajar aqui nessa nossa conversa sobre esse setor que tem dado o que falar realmente. Luiz Ramalho, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo ao Criptoverso. Já fiz uma breve apresentação aqui de você, mas queria te ouvir também. Queria que você se apresentasse, tudo bem? Quem é você no Criptoverso? Bom, obrigado por receberem. Conforme você falou, né, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, eu antes tinha estudado economia lá na PUC-Rio, e comecei a carreira no mercado financeiro pela Goldman Sachs, fiz investment banking lá inicialmente, que foi até quando eu tive o primeiro contato com o Bitcoin. Tinha um amigo meu que tinha bastante... gostava bastante assim de fuçar nos fóruns do Reddit, que era onde o pessoal se informava mais na época sobre o Bitcoin. E até a Goldman foi bastante pioneira. Eu lembro de um relatório de 2014, que foi logo após a bolha de 2013. Acho que o all-time high daquela bolha foi $1.000 e poucos do Bitcoin. E Goldman fez um relatório, sei lá, de umas 40 páginas assim, explicando o que era o Bitcoin, se aquilo ali tinha algum tipo de fundamento e tal. E curioso, olhando, eu achei outro dia esse relatório, ele olhava, na verdade, muito mais o use case de pagamento e transferência para o Bitcoin, que hoje em dia é completamente outra narrativa, né? E outras moedas até que estão focando mais nessa parte. Mas enfim, depois eu fui para Blackstone, onde eu fazia real estate, quando a Blackstone abriu um escritório aqui no Brasil. Sempre tive essa vontade de empreender, e aí acabei saindo em 2016. Nessa época, em 2016, eu fui para São Francisco, tinha um grande amigo meu que estava morando lá, mais para ter contato com ideias do que o pessoal estava fazendo lá fora. E aí eu acabei indo numa palestra onde o headliner assim, da palestra era o Vitalik. Tinham outros caras também, tinha um dos fundadores da Coinbase estava falando e tal, e era um evento relativamente pequeno ali, sei lá, 50, 60 pessoas. E o Vitalik, assim, e os outros caras falando sobre possibilidades, né? Na época o Vitalik estava falando até dessa transição para Proof of Stake. Então, para você ter uma ideia, o que está para acontecer agora do Ethereum trocar de prova de trabalho, né? Proof of Work para Proof of Stake, já desde 2016 os caras já estavam discutindo isso. E assim, falando que ia acontecer daqui a pouco. Então, assim, as coisas em cripto realmente são mais complicadas e demoram mais tempo do que parece. Mas o que eu senti ali foi, pô, deu para entender 10, 20% do que o pessoal falou. Então, assim, eu completamente perdido. Mas o que dava para sentir tinha muita gente muito boa envolvida nisso. Muita gente que tinha saído dos principais bancos, muita gente saído de outras startups, assim, pesquisadores e tal. Falei assim, cara, esse espaço aqui tem alguma coisa interessante acontecendo. Acabou que foi um bom momento para comprar Ethereum, porque tinha acabado de acontecer o hack da primeira DAO do Ethereum, e o Ethereum tinha caído, sei lá, próximo de 50%. Eu, na época, comprei um pouco ali e voltei para o Brasil e até com outros conhecidos meus, a gente abriu uma outra startup, que é uma startup de car sharing. No meio de 2017, quando cripto teve talvez a primeira bolha mais mainstream, assim,
o preço de todos os ativos tinha explodido. Aí que eu falei assim, bom, acho que queria focar mais nesse mercado aqui e achar alguma coisa para fazer, né? É, e aí eu comecei a ver o que poderia fazer nesse mercado. E o ângulo que sempre fez sentido para mim, dado o meu background, era a parte de investimento mesmo. E aí, a partir de 2018, que eu formalmente, assim, falei, bom, vamos então abrir uma empresa e começar a olhar isso daí. E aí foi quando caí nessa ideia de fazer, olhar com esse viés quantitativo. Acho que tem dois jeitos interessantes de você olhar cripto. Eu acho que eu gosto do viés quantitativo, porque é um mercado que tem muito dado, tradeado 24/7, é, totalmente digital, de certa forma. Então, assim, parece muito atraente, apesar do pouco histórico, né? Parece muito atraente você olhar sob o prisma quantitativo. E o outro aspecto é VC, que é o Venture Capital, que é o início ali. Só que na época eu não tinha nenhum tipo de entrada ou possibilidade de jogar nesse mercado de VC, que é até uma coisa que foi mudando recentemente. Mas então foi quando eu montei uma equipe para começar a olhar esse mercado. Eventualmente se juntou para mim o meu cofundador, que é o Renato Shirakashi, que ele já vinha fazendo pesquisa com dados quantitativos da blockchain, então o que chamam de on-chain metrics. Ele inventou vários desses dados. E aí a gente levantou algum dinheiro e começou a tocar a polvo. No ano de 2019, a gente começou a falar com o pessoal da Giant Steps, que talvez aqui no Brasil era o único pessoal que efetivamente fazia um fundo quantitativo nos moldes que você vê lá fora. Então, pensando quase como uma indústria, assim, para criar novos modelos, pesquisar coisas novas e tal. E eles já gostavam de cripto, alguns sócios ali já gostavam de cripto. Conversa avançou e aí, em 2020, a gente efetivamente fez essa migração e formalmente passou a integrar o time lá da Giant. E o NFT? Onde é que começou? E aí, bom, isso começou. Para mim, o NFT começou em 2020. Eu comecei a me envolver um pouco mais com esse mercado de DeFi. E aí, abri uma conta no Twitter, reativei, na verdade, uma conta no Twitter antiga que eu já tinha, que é um ótimo lugar para você aprender. Assim, dá para gastar muito tempo inutilmente, mas é um bom lugar também para você aprender. E aí, o pessoal de DeFi, a gente comecei então a investir alguns tokens lá e tal. O melhor jeito de você fazer todas as coisas em cripto é você get your hands dirty, assim, né? E pegar e começar a mexer nas coisas. E eu vi que a narrativa de algumas pessoas que eu seguia, algumas pessoas que eu conversava naquela época, começou a mudar de DeFi para NFT. NFT é uma coisa que assim, eu já sabia o que era. Em 2017, eu até comprei um CryptoKitty, que foi talvez a primeira mini bolha, assim, de NFTs, que até quebrou o Ethereum ficou lento durante um tempo e tal. Mas para mim, assim, aquilo, eu perdi um Ethereum lá nessa brincadeira, mas aquilo ali para mim foi assim, ficou associado a NFT um jogo, alguma coisa assim. E eu nunca fui muito a pessoa de gaming, então assim, nunca me pegou por esse lado. Mas quando eu vi que tinha gente fazendo NFT, e criando arte, e com um viés artístico mesmo, e artistas sérios, fazendo coisas inovadoras, usando essa tecnologia, para mim deu um clique, assim. Eu já gostava dessa parte de arte, mas não tinha muito, não via muito isso como um mercado, mas aí eu acho que foi quando, para mim, clicou, e aí eu comecei a realmente entrar o pessoal chama ali o rabbit hole, né, na toca do coelho, assim, você Buraco começa... negro. Buraco negro que te leva a querer saber mais e tal. Acabou que o timing foi muito bom e eu comecei a colecionar alguns NFTs ali no início do ano de 2021. E aí que surgiu a ideia para fazer uma coisa maior e fazer a Fingerprint. Tá. Vamos começar do começo, então, agora que você já explicou a sua vida aí, mas eu queria que você explicasse agora para quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube o que é um NFT. Uhum. Mas eu queria que você explicasse assim, como se explicaria para uma criança de 5 anos. Porque o mundo cripto é cheio de particularidades e às vezes a gente se perde, né? Tá, da maneira mais simples, qualquer... não sei se a criança de 5 anos vai entender isso, mas o Bitcoin... Então vamos começar com o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda. O Bitcoin, ele é uma moeda
se usa a palavra fungível, ou seja, uma é igual a outra. Então, que nem uma nota de R$ 1, assim. Não é exatamente igual, mas você pode basicamente tratar as duas como exatamente iguais. O NFT é a ideia de... Existem basicamente 2 tipos de ativo no mundo. Ativos que são fungíveis, então o ouro, um é exatamente igual ao outro, uma madeira, alguma coisa do tipo, uma commodity em geral, e tem ativos que são únicos. Então, por exemplo, um apartamento depende, ele é um ativo único, assim, depende do andar, vai depender da locação, depende da cidade, tudo. No mundo digital, ah, primeiro, não existia nem a noção de escassez, né? Não existia escassez até criarem o Bitcoin. Você não tinha como representar de maneira um ativo único. E aí o NFT, e os primeiros NFTs surgiram surgiram até dentro do Bitcoin, não foi no Ethereum. Eles foram uma maneira de você representar um ativo e ele ser um ativo, ser algo único. Então ele não ser exatamente igual ao outro e você ter como fazer essa diferenciação. A maneira como isso foi se desenvolvendo, então, foram a partir de experimentos iniciais, onde o pessoal fez alguns colecionáveis, né? Que parece talvez a primeira aplicação óbvia de você, na hora que eu posso ter alguma coisa única, o que eu faço? Vou fazer um colecionável, fazer um item de um jogo, alguma coisa assim. E o próximo passo, meio que natural, é fazer alguma coisa relacionada à arte, que talvez seja um mercado também bem proeminente aí de coisas que são não fungíveis. Então, assim, NFT como denominação, eu até acho que a gente vai passar um pouco disso e falar assim, isso daqui é uma organização que faz coisa com NFT e tal, porque ela não é muito específica o suficiente para dizer exatamente o que você faz, entendeu? Ela só diz que você lida com ativos que não são ativos onde são todos iguais, entendeu? Não são commodities. Então, acho que vale mais para mim o que vem depois da palavra NFT. Um NFT é o quê? É um jogo? É arte? É alguma coisa no mundo real? Então, eu acho que é isso quando as pessoas ouvirem a palavra NFT, não associarem só a figura do macaquinho lá que o Neymar coleciona, entendeu? Acho que tem muito mais coisa. E assim, a gente está muito no início ainda do que... Acho que o primeiro momento onde o NFT ganhou o mercado mainstream foi ano passado. E é isso, assim, nada... As pessoas estão aprendendo agora quais são as possibilidades, entendeu? Então pensa que isso daqui vai ser, tipo, o Bitcoin Crypto era lá em 2012, 2013, entendeu? Então, assim, ainda tem muita água para esse negócio poder se desenvolver. Parece muito a definição de fungível ou não fungível, me lembra muito a definição que no mercado financeiro tradicional se dá para líquido e ilíquido. Exatamente. E eu acho que combina bem, na verdade, porque tem bastante coisa interessante sendo feita numa área que o pessoal chama de NFTFi, que é o DeFi para NFT, que busca transformar alguns desses NFTs em ativos quase líquidos, né? Então você ter exposição a preço de um Bored Ape, que é o macaquinho lá que o Neymar colecionou. Esse tipo de coisa eu acho que vai se traduzir muito bem quando a gente conseguir conectar com as coisas do mundo real, entendeu? Como, por exemplo, fundo imobiliário, esse tipo de coisa. Mas é parecido. Eu acho que é um tipo de definição que funciona bem também, de ativo líquido e ilíquido. E tem os mesmos desafios, né? De um ativo líquido, como você trata, e de um ativo ilíquido, que você precisa entender muito melhor qual é o ativo específico que você está comprando. Você não tem exatamente o mesmo acesso a um pool de liquidez que você tem no mercado, porque cada ativo é um pouquinho diferente do outro. E, assim, a Fingerprints DAO, ela tá investida em várias coleções. É do interesse de vocês, por exemplo, fracionalizar NFTs e ver isso como uma forma de rentabilizar as obras que vocês têm no portfólio de vocês? Eu acho que a gente já até teve um pouco essa discussão da fracionalização e algumas outras DAOs também foram nesse caminho. Eu acho que no momento não faz muito sentido para o tipo de coleção que a gente tem, porque todas as obras que a gente coleciona, praticamente sem exceção, acho que talvez tenha uma, mas assim, em termos de valor, praticamente 99% da coleção, são em obras que são parte de uma série. Então, Autoglyphs, Loot. exato. Então, assim, elas já são parte de uma série que tem centenas ou, dependendo, algumas milhares de outras obras.
Então não faz muito sentido a gente fracionar. Eu acho que não tem muito ganho nisso, entendeu? E assim, não é uma coisa que a gente... Não é muito único, entendeu? Outras pessoas conseguem pegar e fazer isso daí. Tem uma questão também regulatória para fracionalização que eu acho que não é interessante para a gente também fazer. Só um parênteses aqui para quem está ouvindo a gente, DAO, DAO, é uma Decentralized Autonomous Organization, uma organização autônoma descentralizada, né? Que é o tipo de organização que costuma comandar tudo no mundo cripto, né? Como se fosse uma empresa, a DAO é ali onde as pessoas tomam as decisões. No caso da Fingerprints, é uma DAO onde quem tem a obra consegue votar. Na verdade, quem tem o token da Fingerprints vota nas ações dessa organização. E eu posso comprar esse token na Binance, por exemplo, em algum lugar? Não está disponível na Binance, você tem como comprar, tem alguns canais dentro do nosso Discord e tal, que a gente... Tem que te ligar. Não, na verdade, você acessa ali, você compra de outros membros, ou a gente já fez 4 momentos onde a gente... fase 1, 2, 3, 4, onde a gente fez... a DAO mesmo vendeu tokens para outras pessoas, que foi como a gente se financiou. Uhum. Então a gente fez os 2 primeiros só com indivíduos, e muita gente que já estava muito tempo em cripto, alguns indivíduos aqui, fundador de unicórnios aqui do Brasil também, Uhum. E depois a gente fez com fundos de investimento lá de fora, então o Andreessen Horowitz, o USV, o Variant, e aí a gente até está tendo essa discussão agora de que em que momento faz sentido a gente ir para ter mais liquidez mesmo. Então, botar liquidez lá na Uniswap, ir atrás de listar o token na Binance ou nesses outros lugares. Mas hoje em dia a gente ainda acha que, dado que é um mercado de nicho, a gente está falando de arte, não é um negócio tão fácil de você entender, acho que assim... listar o token nesses lugares, não sei se necessariamente ia atrair o tipo de membro, digamos assim, que a gente quer nesse momento. Então a gente está buscando um caminho mais alternativo, assim, para mercado de balcão, crescer. falando português, claro. O mercado de balcão é como funciona hoje. Ô Luiz, vamos falar então sobre arte, né? Até o Walter citou aí os Autoglyphs, né? Que é uma série que vocês são proprietários. São todas que vocês são os proprietários? Não, a gente tem 5% dessa série. Tá. É bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né, no Instagram do Neymar, do macaquinho. Não é uma obra cartunesca, né? Não é um desenho de nada. É bem interessante, são linhas ali, eu não sei explicar, vou pedir para você explicar depois. Mas eu queria que você explicasse pra gente, usando o exemplo de vocês mesmo, como é que funciona uma valorização da arte nesse mercado. Qual obra de arte que vai se valorizar? Qual a obra de arte que tem valor? Como é que a gente consegue saber isso de antemão, se é que consegue? Queria que você explicasse pra gente quais são os mecanismos que regulam isso, usando como exemplo a coleção da Fingerprints. Eu acho que qualquer obra de arte, ela segue isso eu digo fora de digital ou não, acaba seguindo um caminho muito parecido. Oferta e demanda. Então quanto existe de oferta daquela obra de arte, quanto mais o artista eventualmente consegue criar ou não, isso é uma coisa que, assim, foi feita naquele espaço de tempo ali e não dá mais para você reproduzir outras. E quem está demandando isso daí? O mercado de arte, como você não tem nenhuma medida objetiva de valor, então, assim, como você não tem um cash flow que nem você pode ter sei lá, numa propriedade, num real estate, alguma coisa do tipo. Como você não tem esse tipo de medida, depende muito de qual é a demanda, então quem está querendo comprar, e depende principalmente desses marcadores que são meio de marca ou de brand. Então, assim, quem mais coleciona isso? Em que coleções isso está? Então, quando se eu te falo o nome de um artista, mundo tradicional mesmo, tá? De arte. Normalmente, quando você fala... a melhor maneira de você ter alguma noção de se esse artista vai custar $1.000 ou se ele vai custar $1 milhão, é você perguntar, tá, quem mais coleciona ele? E aí se tá na coleção de grandes colecionadores, e aí tem, sei lá, meia dúzia de colecionadores aqui no Brasil, tem mais alguns colecionadores fora que são
market makers aqui, que é eventualmente o pessoal que faz esse mercado. Tá em quais museus? Isso daí também é super importante. Então, assim, quanto mais high profile o museu, também isso vai crescendo o preço. Já foi vendido em uma das grandes casas de leilão, Sotheby's, Christie's, também é outro marcador. Tem alguma representação de galeria, e aí tem também meia dúzia de galerias que fazem o mercado. O mercado de arte, ele vai... Então, se você tem uma galeria grande envolvido, um colecionador grande envolvido, uma dessas casas de leilão grande envolvida e um museu envolvido, então aí você pode ter certeza que vai estar mais na parte superior, assim, à estimativa de preço desse artista. Não vai ter nada fundamental na obra que você vai olhar e falar assim, esse aqui é melhor objetivamente do que esse outro, entendeu? Por que ele conseguiu chegar nesse principal colecionador, nessa principal galeria, nesse museu, tem a ver com alguma coisa fundamental, a história do artista, que tipo de pesquisa ele faz, por que as pessoas acharam isso interessante. Mas, assim, é um pouco uma narrativa, entendeu? De como aquilo chegou. Então, nesse mundo é muito parecido. Por que o Autoglyph ele é uma obra interessante? Primeiro, quem fez foi o Larva Labs, que é um duo de artistas, que foi o que fez o CryptoPunk, que é tido como o primeiro NFT, pelo menos o primeiro NFT no Ethereum, que são umas carinhas assim pixeladas, que hoje é um dos NFTs assim mais valiosos que tem no mercado. Acho que vai virar joia agora, né? Isso, na Tiffany, exatamente. Tiffany. Que, inclusive, sei lá, o CEO da Tiffany, que é filho lá do Pierre Arnault, que é dono do grupo, também usa um CryptoPunk como identidade digital dele e tal. Então, assim... Ou seja, se o filho do Pierre Arnault tá demandando, vai valorizar. Exato. Tá. Então, assim, já vem, então, qual é a procedência? É esse artista. Outra coisa que eu acho que foi importante foi feito em 2019, então bem antes desse hype, e foi muito inovador, tecnicamente aí, porque, diferente do CryptoPunk, o token, se aí é uma questão um pouco mais técnica, o token do Autoglyph, o token do CryptoPunk, ele fazia referência a uma imagem externa. Então, assim, você tinha o CryptoPunk 4, e aí você, na imagem externa, você tinha que olhar lá qual era o 4. Mas isso não estava na blockchain. Hoje em dia tá. Eles até fizeram, mas na época não estava. Peraí. O token tinha apenas um número. Aí você tinha que entrar num site e ver qual número correspondia. Hoje em dia no CryptoPunk eles fizeram esse processo, até com um dos artistas que tá na nossa DAO que ajudou eles a fazerem isso. Mas tinha essa referência externa. E aí, até os artistas, eles falam isso. De certa maneira, é uma certa frustração, porque você fala assim, pô, eu quero ter o mais próximo do negócio físico ali, né? Eu quero que o token seja a obra de arte. E aí, eles buscaram com o Autoglyph fazer como que eu faço com que o token contenha toda a informação para eu ter a obra de arte, então ela vai durar, desde que o Ethereum existe, ela vai durar para sempre. E aí eles foram buscar a referência num tipo de arte que já existe desde os anos 60, que é arte generativa. O que é arte generativa? É uma arte que usa instruções para criar arte. Então tem esse artista que talvez seja o pai desse tipo de obra de arte, que se chama Sol Lewitt, e ele tem essa série de obras que chama Wall Drawings. E como é que é? Você vai ver um Wall Drawing, sei lá, no MoMA. É uma parede toda desenhada com linhas e tal, mas aquilo ali não é a obra de arte. A obra de arte é uma série de instruções, como se fosse um algoritmo que tá guardado em outro lugar, entendeu? Então, quando você compra uma obra dele, você compra aquilo ali, você compra a série de instruções e você manda alguém desenhar a série de instruções, mas a obra de arte é o algoritmo. O que eles fizeram foi, vamos pegar isso aqui, tirar de um pedaço de papel e colocar isso aqui na blockchain. Então, quando você vê as linhas ali do Autoglyph, não é aquilo que é a obra de arte. A obra de arte é o conjunto de instruções que gera um Autoglyph. E aí, para mim, também isso foi chamou muita atenção, assim, que até por já tá envolvido mais com essa parte até do algoritmo do lado do investimento, eu achei interessante isso daí ter a ver com a parte da arte. E aí, então, tem essa questão inovadora. Tem essa procedência, né, desses artistas que já tinham um nome grande. Aí você começa a ver quem eram os colecionadores. Os principais colecionadores aí... E aí esse é um mundo bem diferente, né?
Então, assim, as pessoas que são os principais colecionadores são outros diferentes do mundo da arte tradicional, digamos assim, né? E as instituições não existem. A Fingerprints, por exemplo, é uma instituição que hoje em dia começou a virar uma desses grandes colecionadores, conforme você tem aqui no mundo tradicional. Ainda não chegou na parte de museus e tal. Autoglyph já foi vendido em leilões na Sotheby's, eu acho que na Christie's também. Então, assim, já teve também esse stamp mais institucional. Mas antes de vocês comprarem ou depois? Depois. Tá. A gente até, inclusive, fez um leilão com a Sotheby's, que foi nesse leilão também que eles colocaram o Autoglyph. Mas a gente fez a curadoria, colocou outros artistas da coleção. Mas o interessante é ver que a mesma dinâmica dessa série de confirmações acontecendo nesse mundo, só que com atores diferentes, entendeu? Uhum. Então não vai ser o mesmo colecionador que tá comprando no mundo tradicional. Alguns até são. Tem, então, por exemplo, um colecionador famoso, que é o Alan Howard, que é o fundador do Braven Howard, que é um fundo de, sei lá, dezenas de bilhões de dólares. Já era um colecionador tradicional, sei lá, o Alan Howard deve ter uns 60 anos. Ele é um colecionador tradicional, ele também começou a comprar NFT e foi também para essa parte de arte generativa. Uhum. Então acho que vai ter um pouco essa junção dos mundos, mas eu acho que assim, para você saber se o NFT ele tem valor, faz mais sentido você olhar para quem são os grandes colecionadores desse mundo e ver o que eles estão colecionando, do que usar os indicadores de valor do mundo mais tradicional. E ver quem é que faz preço. Mas os museus vão estar aí, entendeu? Eventualmente eu acho que a gente vai ver uma obra dessa no museu. Isso daí não é uma... Então ver um autoglyph no MoMA e tal, eu acho que não vai ser uma coisa que vai... Aconteceu, inclusive, de ir para uma casa de leilão do nível da Christie's e da Sotheby's muito mais rápido do que eu imaginava. Quando a gente começou a comprar lá, a gente achava que ia ser um negócio de, sei lá, anos, assim, para começar a ser considerado. E em questão de meses, eles já estavam fazendo leilões com NFT. E aparecendo cotação em Ether, aliás. Em Ether, dá pra... Então, assim, foi muito rápido. Mas, assim, a casa de leilão, ela tem um aspecto comercial, né? Então, ela tem todo o incentivo do mundo, apesar dela querer manter esse aspecto institucional, não colocar qualquer coisa, ela tem um aspecto comercial ali. Então, assim, tem um monte de gente querendo comprar, vamos oferecer lá. O museu é outra história, entendeu? O museu pensa em décadas. Então, assim, eles querem garantir que esse negócio vai existir daqui a 5, 10 anos antes de começar a colocar na coleção, porque eles sabem que eles são formadores de preço, entendeu? E se eles fazem um negócio que todo mundo vê que depois isso aqui era uma moda passageira e tal, e não algo permanente que nem uma coleção no museu, fica feio. Então, eu acho que a gente ainda vai demorar um tempinho para ver nos principais museus do mundo, assim. Falando de valores, né? Hoje, quanto que vale a coleção Fingerprints? Depende, é um pouco difícil, até pela questão que a gente falou da iliquidez, ter uma marcação a mercado da coleção, mas fica por volta aí de 20 mil Ethereums. E esse mercado é todo denominado em Ethereum, né? Aí depende de quanto o Ethereum tá. Já teve mais alto? Hoje o Ethereum tá mais ou menos 1.600, 1.700 dólares, a gente tá gravando... Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de agosto. Hoje é dia 3 de agosto, obrigado. E isso dá mais ou menos 175 milhões de reais, né? Agora essa é só uma coleção que é de vocês, né? Eu levantei aqui uns números do market cap hoje das 10 maiores coleções de NFT dá 2.992 mil Ethers, né? ETH, que dá mais ou menos 25 bilhões de reais. Cara, de onde vem esse valor? Se você pudesse também explicar para uma criança de 5 anos, por que que... e tem um outro número que é interessante aqui, né? Tudo isso, as 10 maiores coleções de NFTs valem hoje quase 3 milhões de Ethereum, que dá 25 bilhões de reais, e o volume de negociação também é bem alto, né? Às vezes a gente chega a ter 1 bilhão de dólares em negociação por semana em NFTs, desses principalmente de arte e os de jogos, né? Que é um assunto que a gente nem chegou ainda. O colecionável também tem bastante. O colecionável, isso. Cara, o que as pessoas veem de valor? Eu acho que tem um aspecto especulativo bastante grande. Muita gente tentando acertar o que vai subir mais, vender o que acha que vai cair mais e tal. E ainda mais no mercado onde é difícil você ficar short, entendeu? Isso daí
pode criar, de certa forma, uma certa bolha. Mas o mercado de arte tem um aspecto especulativo também relevante. Acho que não tão grande quanto o NFT, mas, mas existe esse aspecto especulativo. Acho que o NFT, por ter muito mais liquidez do que uma obra de arte mais tradicional e a facilidade de comprar, vender a qualquer momento, acaba sendo propício a isso. Mas quem é o comprador hoje em dia disso daí? É o crypto rich, entendeu? É a pessoa que ganhou dinheiro com cripto. O cara que tem um monte de Ethereum sobrando, digamos assim, comprou Ethereum lá desde o ICO. Vários desses quando você vai ver assim nos mais caros, né, que foram comprados, você vê que são fundadores de protocolos de DeFi, são DAOs, que é um conjunto de pessoas, assim, que aí você consegue meio que competir com um indivíduo que é muito rico. E aí um ou outro que uma coisa que você vê também, que eu não via em cripto até essa onda de NFT, era muito fundador de startup, unicórnio, de Web2, vindo para esse mundo. E aí, às vezes, até usando o NFT como uma maneira de você adquirir uma certa credencial, assim, nesse mundo. Da mesma forma que a arte funciona no mundo tradicional, então, assim, o cara que é o novo rico, às vezes tem um momento ali que ele pega e enche a casa dele de arte para dizer assim, ó, eu também tenho cultura, não é só isso, entendeu? Tem um aspecto disso. Se ele chega de Rolex no encontro, eles olham pra ele o diferente. Rolex não chama atenção, assim, o cara comprar um Lamborghini... Não, eu digo no mundo normal, real. Isso. Então, a arte é quase que o último ponto disso daí. Então, por exemplo, se você já é multimilionário, sim, você chegar de um Lamborghini ou ter um relógio caríssimo, isso não é uma coisa que vai impressionar ninguém. Agora, se você tem um quadro que Isso mostra um aspecto assim, não só é uma questão financeira, como também cultura. Uhum. De certa forma, eu vejo um pouco esse exato comportamento no mundo digital. Então, o exemplo aí que a gente deu, por exemplo, do Arnaud, que é o filho, né, do fundador e que é o CEO da Tiffany, acho que é isso também. Tem um aspecto de, pô, eu vou comprar isso. O Jay-Z também comprou um CryptoPunk. Uhum. Tem um pouco disso de, tipo, olha, eu sou cool também nesse mundo aqui, por isso eu vou gastar dinheiro e comprar esse ativo. Comprar um barato não teria graça. Comprar um barato não faz sentido, assim, entendeu? Não é... É isso, assim, ele tem um Basquiat na parede, ele não vai ter uma foto de perfil ali que vai ser um barato, entendeu? Uhum. Ele vai comprar o que tiver do melhor, assim, de certa forma. Agora, fazendo bem o advogado do diabo aqui, aquele cara que vai pegar a crítica do que se fala de pior de NFT, né? Uhum. Eu poderia chegar pra você e perguntar assim, por que eu vou pagar $1 milhão num JPEG? Se eu posso ver e apreciar a arte como qualquer pessoa, por que eu vou comprar aquilo? Né? Por exemplo, o CryptoPunk do Neymar, o Bored Ape do Neymar, Uhum. todo mundo já viu. Uhum. Eu posso tirar um print e botar no meu Twitter também, ou no meu Instagram, como ele fez. Por que então pagar só para ser dono, mesmo o uso não sendo exclusivo seu? Uhum. Então, eu acho que nesse caso aí, por exemplo, você usar um CryptoPunk. Primeiro que assim, todo mundo vai saber que aquele não é seu, né? Porque tem uma pessoa que tem. Eu acho que o Neymar não ia ligar pra fazer isso, mas assim, a pessoa pode pegar e falar assim, mostrar com a chave privada e falar assim: ó, isso é meu e não seu. Então é como se você estivesse usando um relógio falsificado, assim, entendeu? Então não é tão. Apesar, ele pode ser perfeitamente igual ou a bolsa e tal. Pode ser perfeitamente igual ao normal, só que não é o original e as pessoas vão saber. Então é até pior do que você usar um negócio que é, Uhum. digamos, mais barato. Com a arte, tem muita arte também que é parecida, assim. Então, por exemplo, o melhor exemplo talvez disso é a fotografia. Fotografia, você pode imprimir uma fotografia, sei lá, do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro conhecido. Você pode pegar e imprimir uma fotografia do Sebastião Salgado em altíssima qualidade, igualzinho ao que igualzinho ao que ele vende, muito barato. E pode botar na sua casa e assim, nada te impede de fazer isso. Ela nunca vai valer tanto quanto uma fotografia original numa série limitada que ele faça essa emissão. Por quê? Porque ela não vem acompanhado desse certificado que é o que dá o valor original da arte.
Isso para mim também foi um questionamento inicial, mas quando você começa a ver como funciona o mundo da arte tradicional, desde que a arte deixou de ser só pintura e até escultura de certa forma, e passou a ser um pouco mais imaterial, o valor do certificado passou a ser muito, muito grande. Então tem uma série de obras que são instalações, ou são obras que são performances, vídeo, foto, coisas que são facilmente reproduzíveis e o que vale é o certificado do artista dizendo que aquilo ali é o original, que você detém o original mesmo. Então, assim, apesar da gente parecer um negócio assim, pô, por que eu vou querer? Eu posso ter exatamente o mesmo negócio? No mundo da arte, isso já é algo que faz, sei lá, 50, 60 anos que já não funciona desse jeito. E eu acho que também Luiz, um aspecto é de utilidade, né? Lógico que o Neymar tem um macaco, mas não é para acessar o clube dos Bored Apes. Mas assim, tem uma certa comunidade, tem um certo networking rolando nessas comunidades. Até um outro ponto que é interessante, que é o seguinte. Acho que tem dois aspectos. Isso aqui a gente tá falando só para quem vai ter o NFT para ter ele lá parado, né? Então, se você tem um outro aspecto que é esse NFT ele te dá um acesso a alguma coisa, ou esse NFT, por exemplo. Então, hoje em dia existe um mercado bem líquido para você que quer usar um autoglyph, que é um desses, ou o Bored Ape também, desses que você tem, e você quer tomar um empréstimo em cima dele, colateralizado, então vale, sei lá, vou chutar um número aqui, vale $200 mil. Eu quero deixar ele como colateral para tomar $100 mil de empréstimo, com falso você não vai conseguir, entendeu? Mas com o verdadeiro você pode usar isso, você comprova que é seu, você deixa ele lá travado no contrato, no smart contract e consegue fazer isso com uma taxa bem atrativa, assim. Então, eu acho que à medida que no mercado, por sinal, no mercado de arte também isso é super comum. O pessoal usa obras de arte em colateral para tomar empréstimos, para ter liquidez e tal. Então, assim, eu acho que à medida que for se financializando mais esse mercado, vai ficar um pouco mais claro essa distinção, que hoje em dia pra gente é só visual, né? Quando a gente fala de colateral usando cripto, como é que é definido esse colateral, por exemplo, numa plataforma de smart contract? Tipo, é o floor price que eles usam? Tem O que é floor price? Floor price é, por exemplo, você vai no OpenSea e você procura lá o CryptoPunks, ou então o Bored Apes. Você vai ter lá o preço mínimo da coleção, né? Tá. Que é o que a gente chama floor, de floor price. Então, tem algumas alternativas diferentes. Tem algumas plataformas que elas usam não exatamente o floor price, mas ela usa alguma regra com o último trade e tal, para definir quanto vale aquela coleção e ela te dá um empréstimo, digamos, dinâmico. Então, assim, se o floor cair ou se o preço tradeado cair, seu colateral tá valendo menos e talvez você precise repagar um pedaço daquele empréstimo. Igualzinho que aconteceu com a Celsius, por exemplo. Exatamente. Não, é muito parecido com do Ethereum caiu e ele foi executado. É muito parecido. Eu acho perigoso essa solução. Ainda tá tudo muito no início, né? Mas o que eu vi, eu acho um pouco perigoso porque como o NFT ele é mais ilíquido, a chance de você conseguir manipular esse preço, ou não só manipular, né? Tem um momento de mercado onde assim, o preço tava bem estável e cai do nada 20%. Então, diferente de uma moeda líquida, então você corre um risco maior de ser liquidado, digamos, nesse empréstimo. A outra solução, que tem o aspecto de ser menos escalável, mas como a maior parte dos autoglyphs, por exemplo, são feitos, você basicamente eu chego lá e falo assim, ó, vou botar esse autoglyph aqui e eu tô disposto, e eu quero um quote aí de quanto ele vale, eu acho que ele vale $200 mil, mas sei lá quanto ele vale, me digam vocês do mercado quanto vocês me dariam de empréstimo, por quanto tempo, e com qual taxa. E aí vem você e fala assim, eu te dou 100 mil por 3 meses a 1% ao mês. Aí você fala assim, eu te dou 120 mil a 0,9%. E eu empresto pra você. Mas assim, o ponto é, quanto vale o autoglyph no mercado, não importa, isso vai estar só refletido no que vocês vão estar dando bidando, exatamente. E aí, no final de 3 meses, se eu paguei tudo, o autoglyph volta pra mim, na hora, isso pro contrato, né? Se eu não paguei, não precisa tirar da minha carteira, já vai estar travado lá no contrato, ele vai para você. Tem essas duas soluções. A mais interessante é aquela que você já tem um preço cotado de mercado e tal, só que ela tem esse risco, né, maior. Mas é impressionante como isso já surgiu muito rápido, assim. No meio do ano passado, essas coisas não existiam e agora já tem, sei lá, 15
E toda hora eu vejo uma startup nova surgindo, fazendo colateralização de NFT e tal. Eu acho que vai ter muita experimentação nesse mundo digital que a gente até vai conseguir puxar para o mundo real. E para soluções que não existem, né? Isso não pode também, talvez, contribuir para uma queda de preço, uma vez que a gente vai começar a ver muita execução forçada? Acho que sim, e acho que tem um aspecto aqui que na hora que você consegue ter tomar esse empréstimo, você consegue ficar short, né? De certa forma. Então, eu posso emprestar contra isso aqui e apostando que o preço vai cair do outro lado. É assim que você meio que fecha o loop para você conseguir shortear um ativo. Mas assim, tudo bem também, Eu entendeu? poderia ter shorteado aquele NFT do Jack Dorsey, por exemplo, que Se caiu você 99%. se você tivesse como pegar e comprar e tomar um empréstimo contra ele pelo valor original, talvez seria uma maneira de você fazer isso. Mas ainda é difícil de fazer isso. Eu vi algumas empresas tentando fechar esse loop aí. É muito mais fácil fazer isso com uma moeda líquida do que com NFT. O NFT é bem mais difícil. O que você acha desse tipo de iniciativa? Eu citei aqui o NFT do Jack Dorsey, né? O Jack Dorsey é o fundador do Twitter, ele pegou o primeiro tweet que ele fez, que é o primeiro tweet da história, fez um NFT com aquilo, tirou um print, né? Literalmente, fez um NFT, pôs à venda, alguém pagou acho que $3 milhões, uma coisa assim, não lembro qual foi o valor, e isso já foi revendido de novo por 1% disso, né? Nesse caso específico, acho que até o pessoal fez um pouco mais gerou manchete em cima disso. O que eu acho que aconteceu ali com o vendedor? Eu acho que ele comprou muito caro, achando que... Primeiro que esse NFT ele foi emitido numa plataforma que visava meio que tokenizar tweets, assim. Então você só podia tokenizar uma vez, e aí o Jack Dorsey foi lá, fez. Só que assim, não teve muito uso. Eu acho que meio que dependia... Esse daí talvez fosse o tweet mais valioso de todos. Talvez o segundo maior seria o do Elon Musk, que é o mais curtido, que é muito bom também, que ele fala... Depois que ele ia comprar o Twitter, ele falou assim: Next I'm going to put cocaine back in Coca-Cola. Esse é o Twitter, esse é o tweet mais curtido da história. Mas acho que a plataforma não foi pra frente. Então, assim, aí virou meio que uma terra de ninguém ali. O que eu acho que o cara fez foi vendeu por um valor simbólico, e aí ele consegue, para fins de imposto, ele consegue bucar isso como uma perda, e aí diminui a conta dele de imposto, entendeu? Então não é que o cara precisava do 1% lá, ele precisava daquilo vendido para pegar e poder usar aquilo ali como tax loss, né? Que nos Estados Unidos você consegue fazer isso. Dependendo do dinheiro que ele tem, ele talvez saia de graça esse trade. Dependendo de quanto ele ganhou em alguma outra ponta, esse negócio faz sentido. Ou pelo menos diminui a conta dele, entendeu? Então, e essa plataforma não teve um efeito de rede, não assim, decolou, tipo, não decolou. Eu lembro de ser falado algumas semanas e tal, e não foi pra frente, assim. Essas coisas... tem muito experimento que vai falhar, assim, né? Entendeu? Acho que nem tudo vai vai ter que virar um colecionável, entendeu? O pessoal começou a pensar assim, então qualquer conteúdo que eu faço, vou fazer esse podcast aqui, eu vou pegar e vou vender ele como NFT, e sem muito... sem por que eu vou querer ter esse NFT, entendeu? O que ele representa, assim, dentro da minha coleção. Então, acho que vai ter um monte de experimento, assim, que vai falhar, e tudo bem, assim, acho que faz parte de qualquer mercado novo que tá surgindo. Bom, já falamos de arte aqui como NFT, né, e com o valor dela, mas esse é só um dos mercados, né? A gente falou também aqui um pouco mais de game, e esse mercado existe também. Inclusive, tem uma lenda urbana, que eu não sei se é uma lenda urbana, acho que é verdade, né? Que o Vitalik Buterin começou o Ethereum porque assim, eu não entendo muito de games também, né? Acho que ele jogava Warcraft ou LoL e o personagem dele foi nerfado, como se diz, né? Reduziram o poder dele do nada, isso deixou ele revoltado, e aí que ele foi pensar em descentralização. No mundo dos games, NFT também é grande, né? Eu acho que é a aplicação mais óbvia, porque arte, você fica um pouco restrito à arte digital, que não é a maioria da arte enfim, que compõe o mercado de arte hoje. Qualquer coisa em cripto que você precisa linkar com o mundo real é mais difícil. Tem algum ponto de centralização ali. Então,
os itens de game parecem muito óbvios, porque já tá tudo digital, você quer ter coisas únicas, então, assim, parece um mercado muito óbvio para atacar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo bastante reticência de muitos desenvolvedores de game de abraçarem isso, e até da própria comunidade de gamer. Por que a comunidade? Porque eu entendo o cara da produtora não querer fazer isso, porque ele perde um pouco o poder, né? Se ele quiser fazer o que fizeram com o Vitalik lá atrás de, tirar o poder, mudar o negócio, ele não consegue, né? Agora, se eu comprei uma espada ou sei lá, uma metralhadora pro meu personagem no jogo, por que e aquilo for único, por que o jogador não vai querer? Eu acho que hoje em dia ainda é um pouco de... A comunidade gamer não gosta muito da comunidade NFT, é meio que esse tipo de Sério? briga. Tem um pouco isso de assim, o pessoal achar que, pô, tem desenvolvedor de game que tá se distraindo fazendo isso, quando deveria estar focado em outra coisa e tal. Tem um pouco esse aspecto. E do lado dos produtores, também não é só o cara perder esse valor, porque se você... Esse poder, né? Se você for pensar, isso pode ser uma linha de receita nova pros produtores de game. Então, assim, acho que faz umas 2 semanas, talvez, na data de hoje, que foi acho que foi o Minecraft, que falou que eles tinham uma plataforma aberta lá para que você podia fazer coisa com NFT, e aí eles meio que falaram assim, a gente tá cancelando absolutamente tudo, e todas essas iniciativas e tal. A Ubisoft tinha uma também, né? Que eles depois falaram que era experimental ainda. Então, e eu sinto que isso daí é muito mais eles respondendo à comunidade do que... Porque, assim, internamente para a empresa pô, vamos ver se dá para gerar receita, assim. Mas eu sei que todas as empresas estão olhando. Algumas acham que a tecnologia ainda não está pronta. Algumas acham que, assim, os games também que surgiram vieram num modelo e que fizeram sucesso, tipo aquele Axie Infinity e tal. Eles vieram num modelo também onde você usava o NFT, usava os incentivos de cripto ali para um negócio que não era um jogo bom, entendeu? E as pessoas estavam jogando mais pela questão especulativa, entendeu? Acho que isso que é uma questão que ainda está mal resolvida. Mas, assim, eu ia ficar muito surpreso se, pô, em 10 anos a gente não visse, meio que de maneira geral, todos esses itens de game serem efetivamente seus, né? E que, eventualmente, você consegue transportar de um para o outro, se fizer sentido. Mas acho que hoje em dia a gente ainda vê um pouco essa batalha aí entre isso daí, de certa forma, até lembra um pouco, e eu gosto de usar esse exemplo, o mercado de ação com cripto. Então, assim, hoje em dia o preconceito, digamos assim, é muito menor, mas, assim, você falava de cripto em 2017, assim, era um negócio então era um negócio assim, cara, isso daqui você não podia falar no mesmo fórum que você tá falando de ação disso daí, entendeu? Tipo, as pessoas tinham um certo preconceito e uma comunidade também não gostava da outra, entendeu? Essa dinâmica esse é um dos motivos desse programa existir até, porque quando a gente começou lá atrás, a gente falava pro gestor, e isso já em 2019, tá? Nem em 2017. E Bitcoin? O que é isso? E Bitcoin? Isso é coisa de bandido, isso aí é coisa de maluco. Então, isso aí é pirâmide. Isso na primeira entrevista em 2019. Lá no 2020 já começou, meu sobrinho falou que é legal. O trader novinho disse pra comprar. Depois, tô comprando na física, agora tem inclusive assets aí dedicadas a isso. Agora, um dos maiores alocadores do mundo, assim, Druckenmiller, Ray Dalio. Agora já virou assim, no mínimo a pessoa fala assim, bom, eu não gosto, mas, assim, tem gente boa que gosta e tal. Muito grande pra ser ignorado. E, Renato, sobre isso aí, eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe pra ver assim, empresas, elas querem se perpetuar e elas querem vender para as próximas gerações. Onde é que as próximas gerações estão? Quando eu vejo minha sobrinha, ela tá jogando Roblox, ela tá pedindo pro pai dela comprar a moedinha do Roblox, que, assim, não é um back-end de cripto, né, que tá numa blockchain, tá no servidor centralizado. Pai, compra aqui essa moedinha, ela compra lá, faz o quartinho dela, conversa com as amigas dentro do jogo. Então, tipo, essa nova geração tá se relacionando nesses jogos, né? Então, imagina que algum dia essas coisas vão continuar tendo valor para essas crianças que cresceram nesses Legos digitais. Né? Então, NFTs é uma ferramenta para você conseguir financializar isso, para você conseguir, de fato, trazer criar um estilo de vida.
E você É o conseguir... metaverso, né? É. Você acha que o metaverso é bolha, mas sua sobrinha já mora no metaverso e você nem Justo. sabe, né? Justo. Legal. Bom, ô Luiz, a gente falou muito dessas duas coisas, então, né? Do NFT como arte, que é o principal que a gente veio falar aqui. Já falamos do NFT, né, nesses lugares aí no metaverso, em jogos e tal. Mas o NFT ele tem um lado também que ele resolve um problema, que é o lado dele ser a posse digital, né? Ele representa também uma coisa única no mundo real. Como é que você vê essa abordagem do NFT? Ele não precisa ser necessariamente uma obra de arte, né? Porque como ele é não fungível, ele é único, ele pode representar qualquer coisa. Como é que você vê esse uso? Assim, eu acho que hoje em dia ainda é muito difícil de você pensar como é que você representa uma coisa digitalmente, alguma coisa no mundo real, de maneira totalmente descentralizada. Então, por exemplo, uma aplicação meio óbvia que tem algumas empresas desenvolvendo eu vou ter um NFT que representa uma casa, um apartamento, e aí é mais fácil, eu não preciso passar por cartório, eu posso vender direto, posso tomar um empréstimo em cima dessa casa e tal. A diferença beleza, mas como é que você toma posse efetivamente dessa casa? Ela está registrada no nome de quem? E aí quando você vai cavar um pouco mais, ou a empresa faz de maneira centralizada, e então a empresa é dona, e aí se você quiser tomar a propriedade, você vai passar vai pro Ela vira um cartório e cartório. tal. E ela pode passar pro seu nome, mas aí você vai passar pelo caminho normal de passar pro cartório e Uhum. tal. Ou então, enfim, não existe garantia nenhuma daquele daquele direito de propriedade. Então, eu acho que algo vai acontecer nesse mercado. Eu acho que essa ideia de você usar a cripto de forma geral, tanto fungível quanto não fungível, para ativos do mundo real, eventualmente vai fazer sentido, mas ainda falta essa camada de infraestrutura para como é que esse negócio acontece, entendeu? Então eu acho que é algo que vai eventualmente acontecer, mas hoje em dia o meu foco maior é nos ativos que são puramente digitais, assim. Apesar de ter alguns experimentos interessantes, assim, né? Que lidam com o mundo real, mas sempre tem uma camada centralizada, entendeu? Passa por uma empresa ser ser Qual dona que é das o uso coisas. mais legal e criativo que você já viu para Então, NFT? eu vi uma empresa que, basicamente, o que eles fazem eles têm propriedades espalhadas pelo mundo, nessas principais cidades onde, ainda mais agora desde a pandemia e tal, muita gente querendo pular de cidade em cidade, e aí eles têm casa em Berlim, Miami, estavam vendo até de fazer aqui em São Paulo, onde você compra um NFT que ele te dá acesso, ele te dá digamos, a propriedade em cima de uma propriedade específica, então, sei lá, de Miami, mas o fato de você ter o NFT te dá acesso às demais outras propriedades da rede deles. Então eu posso comprar uma casa em Miami, sei lá, porque eu acho que o preço vai apreciar, eu acho que faz sentido, mas eu posso passar 2 meses em Berlim porque o NFT me dá essa liberdade. O problema é que a maneira como é feito isso agora é o que eu falei, né? Tem essa camada onde a empresa meio que é a dona de tudo isso. É que se para você transformar o NFT em posse no mundo real, depende dos governos reconhecerem, né? Exato, Não exato. posso chegar Então, e tomar assim, posse de uma casa só porque tá um NFT exato. se o Ou então governo não o que entende. eles ajudam é que, por exemplo, você vai tentar comprar um apartamento com cripto e colocar assim, falar assim, pô, eu tenho, sei lá, 10 bitcoins aqui, e aí vai custar 1 ou 2 esse apartamento. A maneira como você tem que fazer isso no mundo real hoje é você vai ter que vender o Bitcoin e comprar o Bitcoin lá. Mas assim, se você tem esse dinheiro no banco, você não precisa, né? Normalmente você financia e tal, se fosse, digamos, real ou dólar. Então, o que essa empresa meio que permite de comportamento novo é deixar o pessoal que tem dinheiro em cripto poder usar aquele dinheiro ali para se financiar e comprar esses ativos. Então, está resolvendo um problema, mas no fim das contas sempre volta a questão de se você quer efetivamente, se alguém quer tomar posse da sua casa, você vai depender de um governo, de um cartório, de todo o arcabouço jurídico aqui que existe no mundo real. Dá para registrar, mas ainda tem uma certa centralização e depende da boa vontade do mundo real. Exato, exato. Luiz, a gente faz aqui um ping-pong em todos os episódios, ele é igual, né? A gente sempre tem um livro do mercado financeiro, um livro de fora do mercado financeiro.
Um livro para ler antes de morrer do mercado financeiro, Luiz. Para ler antes de morrer. Uhum. O livro que eu mais gosto, que eu agora tô até lendo pela segunda vez, chama Poor Charlie's Almanac. Que ele é ele não é exatamente um livro, ele é um conjunto de vários textos sobre e textos autorais e sobre ele, sobre o Charlie Munger, que é o parceiro do Warren Buffett. O famoso no-coiner, né? Muito. Não, então Ele odeia Bitcoin, ele disse que é bem de Mas assim, eu eu sempre fui bastante fã de um monte de gente que sempre foi no-coiner. Então, assim, Howard Marks, o Ray Dalio, esse daí, o único que resiste ainda é o Charlie Munger. Coitado, ele tá 97, 98. Então acho que talvez ele morra antes de... O mais inteligente que o cara seja você acompanhar um mercado desse com todos os parafusos e ferro que, pelo fato de a gente estar no mercado novo, tem que aprender. Cara, é muito difícil dele. Mas eu não acho que é uma questão de ele não... Ele é inteligente também, acho que é cabeça dura mesmo. Eu acho que é uma questão de, assim... Primeiro, eles não gostam desse tipo de ativo. Eles gostam de ativo pensa logo em DCF, né? E tal, E aí eu acho que ele vê de maneira... eu acho que a minha impressão da opinião dele é que ele não vê um impacto de nada muito bom no mundo real, talvez porque não tá em contato assim mais com a ponta do mercado, e vê um monte de comportamento ruim especulativo. Então você fala assim, pô, no net ali, não faz sentido esse negócio existir. Tudo bem. Pra ser justo, também nunca gostaram de ouro, por exemplo, né? Então faz sentido que não gostem de Bitcoin. Bom, aí um livro fora do mercado financeiro, qualquer coisa vale. Tem um livro pequenininho, que é Lessons from History, que até o Ray Dalio que indica. Will Durant? Isso, exatamente. Qual é a história desse livro? O Will Durant e a mulher dele, eu esqueci o nome, eles escreveram, sei lá, 10 volumes sobre a história do mundo, volumes grandes assim, então, sei lá, no total, milhares e milhares de páginas. E aí eles pegaram um livrinho que tem, sei lá, 160 páginas. É um livrinho muito fino, assim, dá pra ler. Acho que se você for dedicado ali, sentado uma vez, você consegue ler tudo. Meio que destilando os grandes aprendizados, assim. Biologia, como é que impacta. Tem até algumas previsões ali que eles fazem que eu acho que... Então eles achavam que a aviação ia impactar no desenvolvimento interior do Brasil, por exemplo. Ele fala umas coisas assim. Mas ele vê a história num ângulo de 10 mil pés, assim. Então é muito interessante você pensar nas coisas nessa proporção. E é um livrinho curtinho. História é uma coisa que eu gosto bastante de ler. Tem um outro livro também do Napoleão, assim, biografia dele, que eu acho muito, muito interessante. Então, fora do mercado financeiro. Tem a última biografia que saiu do Napoleão, mas tem, sei lá, tem uma famosa do Stendhal, que é meio contemporâneo dele, que vale a pena também. Mas enfim, esse daí tem fatos disputados demais, assim. Contemporâneo não tem o distanciamento histórico devido, né? Tá. Bom, e agora a gente também gosta de dar short em livro aqui, né? Fazer livro em short. Então, um livro pra morrer antes de ler. Tá, eu tava pensando num livro, assim... Eu tenho o hábito de... Eu começo a ler livro e não gosto e paro. Então, assim... Faz bem, a vida é curta demais pra ler livro ruim. Não, e tem muito livro hoje em dia. Então, assim... Livro ruim, então? Mas eu lembro de um livro que eu li faz muito tempo, que era do Donald Trump. Isso aí era a época Donald Trump no Aprendiz. Então, eu devia ter, sei lá, 15 anos, alguma coisa do tipo. E era meio que assim, sei lá, era... How to be successful, how to get rich, alguma coisa do tipo. E assim, é impressionante que esse cara tenha virado presidente dos Estados Unidos. Mas era basicamente um apanhado de algumas anedotas ali que você não tinha muito lição nenhuma. Não é a Art of the Deal, que até... Tá. Mas era um apanhado disso e que aí ele gastava, sei lá, nesse livro, no manual de como se... Ele fala assim, você tem que comprar gravata de tal marca. E aí o meio do livro era só foto dele na casa dele com a mulher, assim, na banheira. Era uma... Assim, parecia uma piada o livro. Era uma mistura de revista Caras com, enfim... um livro de negócio. Então, esse eu li até o final e eu falei assim, cara, isso aqui foi a pior coisa que eu li. Mas eu não costumo ler. Se o livro é muito ruim assim, eu já largo logo. Bom, então, pessoal, ficamos por aqui. Queria te agradecer demais, Luiz, por ter vindo aqui explicar, abrir a nossa mente, pelo menos a minha, sobre esse mundo de NFT que, pô, eu cheguei aqui achando que
um cara que paga 1 milhão no JPEG não faz o menor sentido. Agora eu entendi que tem muito mais coisa por trás. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, obrigado por receberem. Walter, brigadão pela parceria aí, meu. Tamo junto, obrigado pelo convite. Valeu. Bom, esse foi o Criptoverso de número 5. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.